Temático. É. Temático com um assunto que move essa nossa paixão pelo esporte, pela comunicação. É um trabalho que, durante o ano, que é um tempo, na verdade, a gente faz com muito amor, com muito carinho e que move paixões na cidade inteira, na comunidade, na região, no Paraná. Agora a gente vai alcançar o Brasil todo também. Exato. Mas a gente começa aqui um projeto interessante com a DGG. E agora também num clima de vitória, num clima de campeões. Obrigado, PC e Cabi, pelo convite, né? Pra gente falar um pouco da nossa história sub-16. Ansioso, né? Parece que a gente tirou um caminhão das costas, que era um sonho nosso, e graças a Deus veio eu e a tão sonhada taça aqui para falar um pouquinho para vocês. Que legal. Como, já entrando já nesse ritmo, né? Nesse final de semana nós tivemos a final aqui em Goiuerê. E como que é a expectativa para a final? Né? Imagino que você vive esporte há muito tempo, enfim, já tenha passado por essa experiência algumas vezes, de um jogo importante que está vindo. Mas desse lado, como que foi a semana passada? Como que foi essa expectativa? Como que foi sentir também os meninos, os atletas nessa expectativa? Eu, com certeza, é o que estava mais ansioso, né? Nós treinamos na quarta-feira, aí eu falei com os meninos, falei assim, ó, eu posso dormir tranquilo, eu tenho que ficar preocupado. Aí todos, não, professor, pode dormir, não se preocupa não, a gente vai ser campeão. Aí vai chegando aquela ansiedade antes do jogo. No jogo de sexta-feira eu estava muito ansioso na semifinal contra o time de Maringá. Depois da vitória, fiquei um pouco mais tranquilo, né? Sabia da dificuldade que ia ser o jogo de sábado. No sábado eu estava mais nervoso ainda, né? Mas os meninos, eles passaram tranquilidade para mim. Eles estavam serenos, brincando, dando risada. E eu, sério, ansioso pela final, né? E a primeira, uma final grande para mim como treinador, né? Eu tinha passado, não no Paranaense, mas em outras finais como atleta. Mas para treinador é muito diferente, né? Que ali fora da quadra, a gente tem que guiá-los, os meninos, né? Dentro da quadra, eles sabem o que faz, mas lá fora, eu passei apurado, vou falar para você. Teve uma hora do jogo, eu falei assim, será, meu Deus, que não vai dar? E deu tudo certo. Eu falei para os meninos, vamos fazer um golzinho, se a gente fizer o terceiro, a gente não vai tomar mais gol, não vai tomar. Tanto que a gente conseguiu fazer, não tomamos, e graças a Deus deu tudo certo. O Igor, quando você fala assim para a comunidade, o sub-16 e tal, são crianças que estão virando adolescentes ali. A gente sabe que é uma fase difícil também, né? Mas como que é guiar essa molecada, assim? Porque você tá com eles desde quando? Começamos no projeto que era o Foco Futsal, lá no clube, né? Em 2020, se eu não me engano, estão 5 anos, né? Então, peguei eles pequenininhos, sub-11, eles já treinavam com o professor Paulo Monoeira, né? Aí a gente conseguiu não dividir, né? Fazer os treinos diferentes para treinar nos dois. E começou lá um projeto, né? O Tuti treinava, o Tuti, o Vinicinho, o Lucas, o Bodocó, o Moura treinava com a gente, né? O Miguel veio depois, o Matheus veio depois. E pra gente que começou com eles lá no começo, né? É muito emocionante. O Bruno, o goleiro, ele começou o projeto com a gente, entrou na quadra e falou, eu me senti campeão por vocês. E eu vou chorar bastante, tá? Pode ficar tranquilo. Então, tá com eles ali, pra mim, é muito gostoso, né? Esse ano, o ano passado, a gente jogou o Sub-15 Paranaense, só que eu tava com foco na bronze. Então, batia jogos, eu não ia com eles. Esse ano, não. Foi uma conversa que a gente teve com os pais, falou, quando bater, eu quero estar com eles. Tanto que na pré-oitavas da bronze contra o Biratã, foi que a gente tava lá em Pato, né? Então, fiquei os 2 finais de semana com eles e o jogo da bronze rolou normal, sem eu. Minha preocupação é, será que vai tocar sem eu? Toca, sem eu, sem problema nenhum. Mas eu gosto muito de estar com eles, PC. São meninos muito, muito bons, né? Eles não têm maldade, não têm vício com o que adolescente tem hoje, com bebida, com pod. O que eles gostam? Fica 2 turminhas, 5 de um lado, 5 do outro, jogando contra o outro. É o que eles fazem no alojamento. Inclusive no domingo pós-jogo, a hora que chegou lá no ginásio, a gente foi gravar alguns materiais, fazer foto e tal. Eu falei, vamos fazer um rachão, professor? Fazer um rachão. Os caras tinham acabado de ser campeão, um calor danado, e eles queriam fazer um rachão. Não, então. Eles gostam muito, PC. Eles abraçaram a ideia, né? No começo do ano, falaram, molecada, eu quero mais que vocês, eu e nossa comissão técnica. Só que eles tinham que querer um pouquinho mais, porque a gente sabia do potencial deles. E eles abraçaram a ideia e o resultado tá aí. Legal. Quando a gente fala sobre essa questão, assim, de acompanhar, você falou que eles não têm os vícios ali, né? Enfim, tudo isso vem também de um acompanhamento. Você comentou que é legal estar com eles, que é forte estar com eles ali, porque também é uma referência. E lá no ginásio, a gente estava conversando com o Marcelo, se não me engano, e uma coisa que ele falou, assim,
É muito legal ver o Igor ali, porque ele é uma referência para os meninos também, como um professor, como técnico no esporte, mas na vida. E para você, como que é essa experiência? Porque, assim, são meninos em formação, né? Um dia você já teve desse lado. E para você, essa experiência de ver os meninos crescendo ali, conseguindo títulos, mas também se desenvolvendo como pessoa, como ser humano, é um peso maior, essa responsabilidade? É uma alegria? Como que é essa experiência? Eu recebi um textão do professor Fernando, né? Fernandão, que foi meu professor de criança. E tudo que ele falou no texto, parecia que ele estava ali assistindo o jogo, vivenciando junto comigo, né? Então, eu tive um paizão, né? Com o Fernandão. E eu quero ser um paizão para os meninos, né? Igual eu falei, professor, eu tenho orgulho de falar assim, o Fernandão foi um professor. Então, eu quero que esses meninos, quando estiver 30 anos, ou tiver 50, falar assim, o professor Igor foi meu professor. Então, eu gosto de estar com eles. Eu me sinto bem de estar com eles, né? Eu até brinco com minha namorada. Eu falei assim, eu tenho final de semana que eu vou ter que estar com eles, né? E para mim é uma paz. Eu vou com eles, eu me divirto, eles me tratam muito bem. O que eu queria tirar o visto deles, no começo eles chamavam eu muito pelo meu nome. E eu não queria que eles chamassem ele pelo meu nome. Eu queria que eles chamassem de professor, para ficar um legado, né? Que eu não queria ensinar só eles, só o futsal, só o que fazer dentro da quadra. O extra-quadra, né? Graças a Deus, eu estou frequentando mais a igreja, eu estou conseguindo levar alguns para a igreja que eu vou. No caso, o Tuti e o Vitor, eles vão na igreja católica, eles são firmes na igreja. Então, eu quero deixar um legado de pessoas do bem, né? Estão estudando, a DGG tem parceria com a faculdade, tem parceria com a Unicesumar. Caso algum deles não virem atletas profissionais, que nós possamos proporcionar isso para eles, né? Um estudo também. E cada um seguir o seu caminho, de uma pessoa do bem, de uma pessoa que vai carregar muito o nome de Goerê. E ligado a isso também, entra nessa fase de acreditar muito, que eles acreditavam muito em você, mas também de um sonho, um desejo, uma alegria dos pais e também uma confiança em você. Como que foi essa primeira conversa com os pais? Porque assim, alguns já te acompanham desde pequenininho, né? Mas como que foi esse começo do ano, assim, esse ano vai funcionar assim pra gente ser campeão? Como que foi esse planejamento, essa conversa com os pais, como que foi? Foi no dezembro do ano passado, né? O Magno falou assim, quem você quer? Que é os meninos que a gente tem que firmar o golpe. Falei, esses 4, que no começo eram o Lucas, o Tuti, o Vitor, o Bodocó e o Miguel. A gente teve uma reunião com os pais, falou assim, a partir do ano que vem eu vou ficar mais à frente com os meninos, né? Se bater jogo da bronze com a base, eu vou pra base. A gente vai treinar com o adulto terça e quinta, mas vamos treinar nos outros horários. E foi onde começou o projeto. Eu falo que o Naldimar, ele acreditava mais nos meninos do que até nós mesmos, né? Fala, Igor, os moleques têm potencial. Eu acompanho aí o Sub-15. O time que vocês têm na mão, o time da casa, é muito bom. Só que você tem que estar na frente. E eu falei, não, eu vou pegar. E eu queria também. O Laudimar foi atleta quando você tava... Quando era moleque. Você era moleque. Só que eu não lembro dele jogando. Eu falo, né? Eu não lembro de você jogando. Você fala, mas eu não lembro, né? E ele acreditou muito na gente, né? Ele acendeu um pouquinho de nossa luzinha. E começamos os treinos. Aí os meninos sempre falavam do Matheus. Só que o Matheus já tinha pisado muito na bola comigo. E ele sabe. Matheus, vamos jogar? Professor, não vou. Hoje eu tô doente. Então eu falei dele, o Matheus é o esquerda. Esquerda. Falou, professor, eu posso treinar? Eu falei, Matheus, você pode? Depende de você. E ele começou a pegar firme, começou a ir treinar com o adulto e hoje tá aí, né? Foi destaque em vários jogos, 17, 18 gols, e já tá virando uma liderança. Eu, normalmente, quando eu era atleta, eu pegava a prancheta do Edson. Vamos fazer isso. Pegava a prancheta. Teve um jogo que ele pegou, professor, me dá a prancheta? Pegou a prancheta, vamos fazer isso. Aí você já consegue ver a liderança de um menino, em um gesto simples, mas você já consegue ver que ele vai ser um líder. É legal. E, assim, é muito legal ver essa experiência, ali como torcedora também, acompanhar a atitude dos meninos em quadra, a atitude pós-vitória também. Então, por exemplo, só pra gente narrar aqui, pra eu chegar numa pergunta legal, que eu lembrei aqui no final de semana de muitas coisas que a gente ouviu, né? A gente ouviu muita coisa nesse final de semana de entrevistas, enfim. Mas, assim... o Bodocó recebendo o destaque ali, né? E chamando os outros goleiros para ir junto. Foi muito legal. Davi. Né? Foi muito legal. Essa coisa da comemoração de todo mundo torcendo junto pelos outros, né? Isso foi muito bacana também. Mas a gente estava conversando com o Guerreiro, certo? E ele foi uma das pessoas também que comentou sobre um incentivo seu que veio... ele tem uma frase que ele usou assim, não, porque...
Ele me ensinou a jogar bola de novo. Eu não sabia mais jogar futsal. Não sabia mais jogar futsal. E como que é olhar para um atleta e incentivar nesse sentido? Olhar para um atleta, ver potencial que às vezes ele não vê. Ou algum atleta que tava, igual você falou ali, né? O esquerdo tava meio, né? Tava meio fora, tive que trazer de volta, mas isso também é confiar. Como que é confiar nesse atleta? Às vezes ele nem confia em si. Tem muito disso. O outro exemplo é o Cauê. O Cauê, o ano passado, no Sub-15, ele era titular. Aí parou. Aí esse ano começou a treinar. Aí foi 2 semanas, não estava bem. Professor, eu não consigo jogar perto com os meninos. Parou. E voltou. E hoje está de novo, só depende dele, né? Porque o futsal é muito de você dar continuidade. Não adianta eu ficar igual o Guerreiro. O Guerreiro ficou jogando o ano inteiro. Foi para fora, foi tentar sua vida como jogador de futebol de campo. Chegou aqui com um vício de campo. Mas o futsal, você tá treinando, você vai começar a se adaptar de novo, né? E assim, eu sou fanático. Acabou o jogo de sexta, eu cheguei em casa, eu fui assistir o jogo de sexta. Na quinta-feira, a gente se reuniu com os meninos para assistir o jogo do PB Team contra o Porto Sol. Mas eu já tinha assistido um monte de vezes. Porque eu tenho que saber o que o meu adversário vai fazer. E eu tenho que me prevenir contra isso. Já armar uma estratégia de contra-ataque para eles, né? Então, os meninos entenderam isso. O Vitinho, ele não lembra, eu pego no pé dele. Há uns 3 anos atrás, ele falava, vamos treinar, Vitinho. Eu falava, não, professor, você só dá jogada ensaiada. A gente está cansado de jogada ensaiada. Hoje eles não reclamam, tem treino nosso, que é o treino todo, a gente passa todas as jogadas. Porque assim, não é só você fazer a jogada que a gente treina, ele abre espaço. Fizemos 5 gols contra o PB Team, 4 foi jogada ensaiada. Então, ganha jogo, né? E trazer essa confiança para os meninos, né? O Lucas é muito da confiança. O Lucas é muito da primeira bola. Se ele for bem na primeira bola, ele vai bem. Se ele começar a errar 1, 2, ele cai o queixo, ele faz 5 ombros. Fala, Lucas, não deixe cair o ombro. Na hora que ele faz isso, já tiro ele, porque eu sei que ele não está bem. Mas os meninos têm um poder de confiança muito grande. Eles confiam muito neles em si, né? A união deles, igual você falou do Bodocó. Ele, o Vitor e o Davi, não tem ciumeira. Todos querem jogar. Isso é fato. E a gente faz um revezamento ali. Mas eles são unidos. Não tem, eu sou melhor que esse, eu sou melhor que aquele. O Alan joga menos, mas está incluído igual o que o Tuti faz. Ele e o Tuti são muito próximos, né? Então, passar esse ponto de confiança e eles ter confiança em mim foi muito importante. Teve essa virada de chave. Eles não confiavam muito. Igual o Vitinho falava, você vai jogar de saiada. Agora eles confiam. Vamos fazer isso? Vamos. Então, essa troca de confiança foi muito importante. E essa confiança em você? Você trouxe aqui sobre essa questão de jogada ensaiada, a gente vê novidade ali também, né? Quando a gente tá acompanhando o jogo, assistindo, vê, fala assim, nossa, esse aí tem um temperinho do Igor ali, né? Tem cara do Igor ali. Mas confia em você como técnico. Igor confiando em Igor, ou equipe confiando em Igor como técnico, ou família, amigos. Como que é essa experiência também? Porque, assim, eu imagino que é um peso muito grande, uma responsabilidade nova. Você que estava como atleta ali na Bronze, por exemplo, vivia ali de um jeito, né? O esporte. Agora, assumindo ali, quando assumiu, né, essa parte de técnico com os meninos, essa confiança em si. Eu falo que eu não vou ser o salvador da pátria. Uma hora ou outra vai perder, senão logo eu vou estar no Palmeiras, né? Se vir nessa sequência, tem que segurar o Igor aqui. Eu estudo muito o jogo, né? Não fiz curso ainda de técnico, eu tenho um sonho de fazer, o pessoal sabe. Mas como eu vivenciei muito, eu consigo entender um pouco mais do jogo, né? Eu estou forçando um passe e não está entrando, tem que mudar, né? Então, eu confio nos meus pensamentos. Eu tenho... não é vício. Se eu acho que isso vai dar certo, eu bato em cima. E eu peço muito para Deus. Eu vou dar um exemplo, né? O campeonato inteiro era o Bodocó e o Vitor. Cada um era um jogo, né? E eu na minha cabeça, quem que joga semi, quem que joga Cauã, Edson, o que vocês acham? A sequência era o Vitinho. Vitinho que era a sequência para o semi. E eu senti que era o Bodocó. Eu falei, não, vou pôr o Bodocó. E para final eu coloco o Vitor. Só que o Bodocó fez uma semifinal maravilhosa. O que o Bodocó pegou de bola? Eu falei assim, agora não tem como eu trocar o Bodocó. Ele tá confiante. Eu não posso colocar o Vitor numa fogueira e jogar uma final. Porque, paralelo a isso, como a gente foi eliminado da Bronze, a gente ficou 1 mês sem treinar com o adulto. E a rotina de treino mudou bastante. Então, eles caíram um pouco, fisicamente e tecnicamente. O Bodocó estava confiante, falei, vai ser o Bodocó. Então, esse meu pensamento, eu vou ter que mandar o Bodocó porque ele tá bem. Outras jogadas, outras coisas, eu tenho muito da minha cabeça, essa vai dar certo, essa não vai dar. E eu confio muito em mim. Legal. Então, eu confio muito em mim e muita gente confia, isso que é legal. E não é muito do... Quando você fala assim, eu não posso colocar o Vitor numa fogueira,
é você entender o que o time precisa, entender a confiança, mas não é você menosprezar outro Não, atleta, com né? Então, assim, certeza. é isso que é interessante, porque a gente sempre fala assim, todo brasileiro entende de futebol, né? Então, é fácil você escalar o time de fora, pra quem não acompanha. Saber mais que o né? técnico. Exatamente, pro cara que tá ali vivendo o dia a dia do clube, né? E você tá com os meninos, então, desde pequeno, você sabe, né? Até, por exemplo, eu de fora, eu imaginei o seguinte, falei assim, ó, ele vai colocar o Bodocó na final porque o Vitor ainda é mais novo, o Vitor tem mais chance de jogar ainda, né? E o Bodocó... Aí, agora você falando, faz muito sentido. Então, a gente que tá de fora, é fácil falar assim, coloca o fulano agora, troca isso, né? Tem aquele vídeo do futsal que o treinador junta a equipe e fala assim, ó, a seleção brasileira lá, eles estão jogando lá, cada 4 minutos eles trocam o quarteto. E vocês querem jogar o jogo inteiro por quê? Então, assim, é tanta coisa que abre a mente, até para quem tá assistindo agora, entender que às vezes as opções passam por parte técnica, mas também pelo feeling do treinador, né? Sim, eu ouço muito lá atrás. Coloca o 11, coloca o Guerreiro, coloca o 11, porque o Guerreiro toda vez que entra, ele entra muito bem. Só como o Guerreiro é de Umuarama, ele treina pouco com a gente, né? Então, tem algumas coisas que ele não sabe fazer. E eu gosto muito da jogada ensaiada, da jogada treinada. Mas vai do feeling do treinador, né? E eu tenho, na minha cabeça, os 4 ali juntos são muito bons, né? O Miguel, o Matheus, o Tuti e o Lucas. Quando não joga um com eles, parece que eles ficam assim, ó. Eles ficam manco. E eles sabem disso, que os 4 juntos são muito bons. Então, aí eu ouço muito. Coloca o Wesley, entrou muito bem na final, só que o Wesley tinha amarelo. Se ele volta, ele ia ser expulso, porque ele é doidinho. Ele é foguete, né? Ele é acelerado. Tanto que onde a gente ganhou o jogo? Um jogador do Porto Sol foi expulso, a gente ficou com um a mais, conseguimos fazer o terceiro gol. Bobeira que e não foi pode título. acontecer não numa pode. final, né? Exato. E é final. Exato. Se eu sou expulso um ali, ia sofrer. Pra tomar gol, não ia. Mas se eu tomo um gol, até buscar, ia ser difícil. Até quando você fala disso, a equipe tomou poucos gols durante o campeonato. E assim, eu vi você batendo na preleção, antes do jogo da final, você falando assim, nós tomamos tantos gols e tantas bolas, tantos desses gols a gente entregou, né? A gente entregou a bola para eles fazerem. Então, foi um erro da equipe. Você estuda tudo isso, toda vez você faz uma leitura, porque daí eu vi que eu acordei hoje, no grupo lá tinha, aqui tantos lances, tantos minutos de lance, tantos que vocês criaram, eu falei, meu Deus, acabou o campeonato, relaxa agora, pelo amor. Eu cheguei na casa da Mili ontem e falei assim, deixa eu terminar de editar um vídeo aqui, que assim, eu peguei lance de 3 jogos, deu 5 minutos de vídeo, de tanta chance que nós criamos, né? Não é que o adversário deu a bola pra gente, é a bola no nosso pé, a gente trabalhou pra criar a situação de fazer gol. Se não me engano, sofremos 24 gols no campeonato inteiro em 17 jogos. Então, a média é muito baixa para o futsal, né? E fizemos 85 gols. O Lucão fez 28. Então, nossa equipe cria muito. E as equipes, para fazer gol na gente, eles tinham que trabalhar muita bola. Os 2 gols que nós tomamos na final, para mim, foi gol entregue. Um lance de contra-ataque que a gente não finalizou, e uma com o Wesley, como treina pouco, não baixou na marcação, que se o Tuti está ali, a gente não tomaria. Então, eu gosto de estudar, eu gosto de assistir jogo, principalmente dos meninos. Eu chego de jogo, a Mili já sabe. Eu vou assistir o jogo deles para saber o que está errado, o que está certo. Porque, assim, quanto mais você assiste, você consegue melhorar a sua equipe. Uma coisa que você trouxe na sua fala, e a gente ouviu muito também no ginásio depois da vitória, pessoas falando assim, isso conta, isso faz sentido, é sobre treinar com o adulto. Nesse ano eles tiveram essa experiência, e é também um desafio no sentido assim, imagina, você numa situação fala assim, vou colocar os meninos sub-16 para treinar com o adulto ali. Uma pessoa de fora ali, talvez eu fale assim, mas tá certo isso? Como assim? Né? Então, assim, é um peito, mas é também uma coisa que gerou fruto. Como que foi isso? Como foi a decisão? Os meninos aceitaram de primeiro? Os meninos que queriam? Como que foi esse estudo até chegar? Adulto, né? Exato, exatamente. O Kaká. Quando nós fomos conversar com o Kaká no começo do ano, aí a gente falou, Kaká, tem uma geração muito boa lá dos meninos, só que é fato, eles são magrinhos, não tem a estrutura do corpo. E falou, não, quanto mais, melhor. No primeiro treino, eles treinaram, o Kaká falou assim, seu time é bom. Ele já queria levar o Lucas pro Drummond. Não, Kaká, pelo amor de Deus. Porque ele também tem um trabalho com base, né? Isso. Então, ele entende isso. Ele entende, né? Foi campeão várias vezes escolares, paranaense. Daí, no dia a dia, os meninos foram evoluindo, né? Porque você está treinando com o Brunão, com o Marcelinho, que são referências para os meninos, com os de fora.
E você acaba perdendo o medo, né? A gente brincava lá com o Miguel, era muito tirar o pé, o Miguel não ia dividida. Então, o treino com adulto ajudou muito o Miguel nisso, né? No finalzinho dos treinos, meu time era eu, o Marcelinho, o Guilherme e o Brunão, contra os 4. Aí a gente passou porado. Falei, meu Deus do céu, tá ruim jogar com os moleques. Tá difícil. Mas o Kaká teve confiança em colocar os meninos para treinar. A gente também teve esse incentivo e os meninos abraçaram a ideia. O treino do adulto era terça e quinta à noite, né? Das 8h30 para frente. A gente treinava terça e quinta à tarde, das 3 às 5. Nossa, então, pegado. a gente treinava à tarde, eles descansavam, e à noite treinar com o adulto. Um pouquinho cansado, mas ninguém falou, professor, tô cansado hoje, não quero ir. Às vezes eu liberava eles. Eles falavam assim, professor, posso treinar? Eu tô bem, não tô cansado. Então, essa virada de chave que a gente queria. Eles querer mais do que nós, comissão técnica. Legal. E essa experiência para eles também, né? Então, assim, você comentou sobre jogar com o Bruno, com o Brunão, com o Marcelinho. São referências para eles, né? Imagina, quando eles eram pequenos e os meninos jogando ali, né? Expectativa de um dia estar junto e agora junto. Imagina, deve ser um gás. E até depois do título também, né? É legal você ver lá, o Guilherme tava lá chorando, parabenizando, nossa. né? O Bruno, o Brunão, o Marcelo, que era seu auxiliar, né? Giovanni foi pra tá quadra. Então, assim, é. pra eles também é muito legal. Pô, a gente conseguiu ser campeão e a galera do adulto veio aqui parabenizar a gente. Então, isso acho que são memórias que eles vão levar pra vida, né? Não, foi um sentimento pros meus também muito, muito legal, né? Que eles vivenciaram o Sub-16. Viu as etapas que a gente foi passando e o Guilherme acabou comigo na hora que eu vi lá chorando, né? Eu fiquei muito feliz. Eu falei um negócio pra Gabi no domingo, eu quero saber agora a sua opinião quanto a isso. Assim, se a final fosse fora de casa, você acha que seria mais fácil ganhar? Eu achei que eles sentiram o jogo em casa. Eles jogam melhor do que jogaram sábado. Pra mim, eu tenho isso na minha cabeça. Que eles estavam muito quente, lógico, né? O calor, outro lugar também seria calor, mas veio o ginásio cheio, família, aquela expectativa de a gente não ter perdido nenhum jogo ainda, já ter ganhado do Porto Sol. Falando, não é possível que a gente vai perder um jogo, e o jogo mais importante do campeonato. Eles sentiram um pouco o jogo. Jogo fora, eu acho que eles jogam mais leve, né? Mas se tivesse ter outra final aqui, eu daria pra cá. Uhum. Agora já tirou o gelo, já sabe como que é. E se tiver o final sediar em Gorê, vamos pra Gorê. Porque até... desculpa, Gabi, mas teve a final dos Jogos da Juventude em Pato Branco. Uhum. E assim, era a final. Primeiro tempo 4-0 pra nós. Não, Então, aí eu falei assim, não pode, cara. A gente tá tomando um aperto aqui que não é comum. Mas aí depois eu ainda falei pra Gabi, eu acho que se o jogo fosse fora, talvez eles tivessem jogado um pouco mais leve. É que eles têm muita confiança. Acabou o jogo, a nossa semi lá do Juventude foi nós e Curitiba. Aí a outra semi foi Planalto e Medianeira, né? A gente pegou Medianeira. Acabou o jogo, falei, molecada, ó, Medianeira ganhou. Falei, professor, pode ficar de boa. Eles têm personalidade forte, porque eles sabem o potencial que eles têm. Tanto que fez 4-0 no primeiro tempo. Aí eu, graças a Deus. E nessa pegada, até juntando com o que a Gabi falou, lá do Bodocó, semifinal da fase final do Juventude, foi pros pênaltis. O Davi pegou 2 pênaltis, que pela lógica, pela sequência ali, seria o terceiro goleiro. Uhum. Então, como que foi pra você, assim? Você chegou e falou, vai, Davi, é a sua vez. Eu vi que até no final do jogo, antes da gente fazer o gol, o Davi já tava aquecendo lá. Aí eu brinquei com ele, falei, o Davi estava aquecendo pros pênaltis lá. Como que é isso? O Davi é outro cara sensacional. Ele não estava no começo do projeto, né? Aí a gente foi conversar com o Sérgio, o pai dele em Pobras, pedindo a parceria para a DGG, e ele comentou, ó, o Davi pode treinar? Eu falei, claro que pode, Sérgio. Ele já treinava, é goleiro, só que ele tinha parado. Eu falei, mas ele tem que começar a treinar com a base, se ele for evoluindo, a gente traz para o adulto. Começou a treinar, começou a ir firme, emagreceu. O Cauã e o Edson fazendo esse treino específico de bola parado com ele. Aí teve um treino do adulto que 2, Niquinha não pôde ir, o Bruno tá viajando, só tinha 2 goleiros. Eu falei, Davi, você quer? Quero. Foi. Aproveitou a oportunidade, né? Começou a treinar com o adulto, evoluiu muito, e agora é o cara da bola parada. Né? Todo o treino lá, os meninos batem pênalti e tiro livre nele. A semifinal contra o Curitiba, faltavam 5 minutos, falei, Davi, aquece. E ele animado, tá aquecendo, já ficou vermelho e começou a suar um monte. Aí no primeiro pênalti, pegou. Aí no goleiro de futsal a gente pode ir revezando. Aí o Bodocó foi o outro, não pegou. Aí o Davi quase. Aí depois foi pro alternado. Aí tava eu e o Edson no banco. O último que o Davi pegou. Eu falei, Edson, tomara que o cara chuta na cara do Davi. Que desmaia o Davi. Que o Davi pegar pra mim tá bom. Aí foi, pegou o sexto, tirou o sexto pênalti. Aí o Guerreiro foi e fez. E todo mundo sabia que o Davi ia pegar. Ninguém ficou preocupado. Putz, o professor colocou o Davi. Ih, vai ser o Davi. Não. Vamos, Davi. Todo mundo acreditava no potencial do Davi. Porque viu tanto que ele se esforçou.
E o tanto que ele evoluiu pra estar ali. Inclusive, na última fase antes do mata-mata no Sub-16, sim, a torcida gritou porque o Davi fez o gol. Assim, foi uma loucura o ginásio, né? Então, assim, o Davi fez gol e tal. Então, foi uma loucura. E é tão bacana ver isso, né? Tipo assim, todo mundo torce pela equipe, né? Então, todo mundo... Quando o Davi entrava, todo mundo, vamos, Davi, isso aí e tal. E ele super concentrado. E foi com vários moleques assim, né? Sim, então... com certeza. E o Davi, ele é o único 2009 dos goleiros, né? O Davi 2009. Aí o Bodocó 2010, o Vitinho 2011. E Sub-16, que é os meninos, não podia jogar bronze esse ano. Então, ano que vem, o Davi pode. E eu falo, Davi, pega firme, porque o Bodocó e o Vitor não podem nem ir pro banco. O terceiro, o quarto goleiro vai ser você. Então, a oportunidade vai estar aí. O ano que vem pode ter um pênalti na bronze, o Davi tá no banco, ele entrar e pegar. Então, a oportunidade tá aí, abraçou. E ele ama. Ele falou o jogo contra Curitiba, ele falou assim, professor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aí no sábado, falou assim, professor, não é mais aquele dia. Hoje é o melhor dia lá em cima do caminhão de bombeiro. Que bacana. Então é legal você conseguir participar dessa história dos meninos. Imagina, fazer parte do melhor dia da vida de alguém, é muito legal. E assim, o PC comentou sobre essa coisa da pressão em casa, mas como é bom vencer em casa, né? Nossa, bom demais. Igual a nossa frase, né, PC? Eu fui campeão em casa, com meus amigos, com minha família. Se eu olhava para um lado, era a família de um. Do outro, a família de outro. Todo mundo. Metade era os estralhotes ali, né? Não, aquela parte estralhote. E eles dominam o lado, desde a segunda fase, era aquele lado. Se eles fossem mudar, eu falei, não, vocês vão ficar aqui atrás da gente. Não muda, pelo amor de Deus, tá dando certo. Tá dando certo, você não muda. Eu tenho superstição, eu tenho muito. E como que é também ver a casa cheia no Sub-16, no Paranaense Sub-16? Porque assim, a gente vem de uma série de jogos na bronze, em que a gente lota ginásio, né? A DGG leva muita gente pra assistir jogo, torcida organizada, família, todo mundo. Virou um evento mesmo. É um evento na cidade. E aí, quando a gente olha pra esse projeto, fala assim, os meninos da base, a gente falando no marketing, né? A gente tem que mostrar pro pessoal que os meninos da base são a DGG também. E a galera viu que é a DGG também e lotou ginásio. Como que é isso? Porque pra a DGG, agora como equipe, como direção ali na DGG. Porque é uma esperança, né? É muito Com bom certeza. isso, né? Primeiro, eu tenho que elogiar o nosso marketing, né? Que não tem hora. De vez em quando, no final de semana, eu mando um vídeo pro PC, o PC manda vídeo pra mim, né? Ideias para acontecer, e os meninos queriam a casa cheia, né? A gente conversou, divulgou bastante, fizemos muitos vídeos, né? Divulgando bastante o jogo. Como tem 80% dos atletas são de Goerê, a família consegue vender também o jogo dos meninos, né? Conversamos com o pessoal do Tormento também, divulgaram, fizeram grande festa na sexta-feira lá. Teve o evento do handebol, a gente conseguiu deixar o painel de LED lá, que deu uma maquiada muito bonita no ginásio, né? E a gente divulgou, mandou nos grupos, né? Chamamos de boca em boca, porque muita gente falava assim, você tem que ir lá ver os meninos, é muito legal ver, é muito bonito ver eles jogarem. E tinha muita gente que não ia, né? Então, na sexta-feira, a gente conseguiu colocar muita gente no ginásio, né? Os meninos sentiram, eu senti, porque normalmente não tem tanta gente, então eles conseguem ouvir muito o que eu falo. Dessa vez, eu chamava, ninguém me olhava. Agora eu vou ter que se virar sozinho aí. Mas é bom que daí eles conseguem se virar um pouquinho sozinho, né? Que no começo saía a bola, eles olhavam para mim. E eu gesticulava, falava alguma coisa. Agora não, o esquerdo é um. Saía a bola, falava alguma coisa. Saía a bola, o Tuti falava outra coisa. Então eles conseguiram se virar. Mas se não... Mudando de sexta para sábado, se não fosse a final do meu Palmeiras e do Flamengo, eu tenho certeza que ia ter muito mais gente, né? Torcendo para eles, mas foi uma festa maravilhosa. Acabou o jogo, aquela loucura, todo mundo entrando. E eu fiquei cego, né? Eu primeiro queria ajoelhar, agradecer a Deus. Depois foi tanto abraço, tanta gente falou coisa bonita para mim, que vai ficar guardado para o resto da minha vida. E quero que você explique agora, por que teve tantas fases em Goiôerê? Assim, eu quero fazer, ninguém mais quer, vem pra cá. Como que funciona isso? E falando agora do Campeonato Paranaense Sub-16, quantas equipes, como que funcionam essas fases aí? Porque o único jogo que a gente não ganhou, que a gente deixou de ganhar, né? Não foi nem que a gente perdeu, que a gente empatou, não foi Goiôerê. E daí depois foi tudo aqui, como que funciona isso? Se eu não me engano, foi 38 equipes. São a primeira fase separada em 3 grupos, né? Aí a primeira fase a gente não pediu para sediar. Essa primeira pede quem quer, né? Não pedimos. Aí fomos jogar em Cianorte, na cidade do Cacá, no Drummond, né? Aí lá conseguimos 2 vitórias
e o nosso único empate foi contra o Drummond, 3-3. Que era o atual campeão. Que era o atual campeão, né? Então, classificamos bem. Aí, a próxima segunda fase, se eu não me engano, era 8 cabeças de chave. A gente ficou em 7º no geral. Então, a gente podia pedir a sede para casa. E assim, os melhores ranqueados conseguia pedir a sede para jogar na sua casa. Segunda fase, 3 vitórias. Terceira fase, 3 vitórias. Quarta fase, 3 vitórias. Então, a gente foi crescendo e foi pontuando. Então, essas vitórias, essa pontuação nossa, que a gente conseguiu trazer para casa. Tem algumas contrapartidas do município, quando é sede, né? Alojamento, alimentação, essas coisas. Mas a gente conseguiu alinhar certinho com o prefeito. E a gente, como tinha uma pontuação melhor que todos, foi trazendo. Tanto que a final a gente trouxe para cá porque não tinha nenhuma derrota. O time que tinha perdido menos era o Porto Sol, que tinha perdido pra gente. Se aquele jogo a gente perde o Porto Sol, podia ser que a final não fosse aqui. Mas o nosso aproveitamento trouxe a grande final para Goerê. Fomos do Cianorte, tudo para cá. Fizemos 85 gols, sofremos 24 gols, né? Nessa revezava o Vitor, o Bodocol, o Davi também jogou. O Esquerda fez 18, o Tuti fez 12, o Alan fez 2, 3 gols. Ele falou que vai pôr no Instagram dele 5 gols no Paranaense, né? Então a gente conseguiu montar, fazer uma campanha perfeita que foi coroada aqui com o título. Essa questão da primeira colocação geral, que ficou um bom tempo do campeonato nessa primeira colocação geral, traz a final para casa. Em algum momento você chegou a pensar, cara, não perdemos nenhum jogo até agora. Como é que é isso? No seu papel de treinador, no seu papel de até torcedor ali que acompanha os meninos, como que é isso? Eu tava muito preocupado. Só vitória, não tinha perdido. A semifinal, eu falei assim, foi entre aspas mais tranquilo, 5-1, mas na final, na hora que fizeram 2-1, eu falei, não é possível, a gente vai perder em casa. Só que eu não podia transmitir pros meninos, só que eu sei que eu dei uma caidinha de queixo. Aí é onde entra o Edson, o Marcelo, que eles começaram a incentivar mais. E eu fiquei preocupado, porque eu tentava falar alguma coisa, não dava certo. Muito barulho, eles não ouvia. Aí eu vi que eles estavam cansados, dava uma caída de queixo. Aí tinha que trocar, conversar individual com cada um para tentar voltar. Mas eu fiquei preocupado. Na hora do 2-1, o gol nosso de empate do Lucas 2-2, tirou um peso das costas, viramos pro segundo tempo empatado, não tá perdendo. Aí o segundo tempo foi batalhando, até saiu o gol na prorrogação. Mas eu, particularmente, fiquei preocupado. Mas Deus foi bom e a gente saiu com o título. Amém. Você citou a equipe, né? Então, me corrija se eu estiver errada, mas assim, a equipe de vocês ali no Sub-16, você, Marcelo, Edson, Cauã, certo? E a Giovana. E a Giovana. Depois o Ricardo ajudou bastante, o Giovana ajudou bastante. E isso que eu ia falar também. Toda a equipe ali também, a DGG, o esporte, todo mundo somando muito nessa caminhada. Mas essa galera que estava mais próxima ali nos treinos, nas atividades, nas idas, como que era essa troca também? E a experiência de cada um para você. Edson, eu sei que tem uma experiência muito grande ali no esporte. O Marcelo sempre com você nas atividades. O Cauã mais novo ali. Como que é isso? O Cauã e o Edson eram responsáveis pelos goleiros, né? Certo. Tanto que chegava no jogo eu falo, e aí? Quem tá melhor? Começa o Bodocó hoje. Amanhã vai ser o Vitor. Aí pra final, pra semi, eu falei assim, e aí? Falei, o Bodocó tá mais preparado. Então eu não me preocupo com os goleiros. O Edson, o Calman faz a parte deles. Quando um não pode, o Ricardo ajuda. Aí fica mais eu e o Marcelo na parte com os meninos, né? O Marcelo, como jogou mais a bronze, tinha uns compromissos, ele me ajudava mais nos treinos da tarde, né? Orientando, ajudando, porque como ele jogou, eu tentava fazer uma jogada e falava, Igor, não vai dar certo. Eu jogo contra, eu sei que não vai dar certo. Mas também ele, com a experiência dele, ele vivenciou mais. Ele conta muito da história de vida dos meninos, dele para os meninos, né? Igual na final ele falou uma frase que, o que vocês têm hoje, eu não tive na minha época. Eu não joguei um Paranaense em casa. Meu pai e minha mãe não iam assistir tanto eu jogar igual eles estão aqui. Então vocês não podem deixar passar de hoje. Tem que ser por vocês e pela família. Então eu e o Marcelo está muito bem. A gente joga junto, um conhece o outro. Só que teve um jogo contra a Venceslau que eu fui expulso num jogo. Ele tava no banco e eu tava na arquibancada. Ele falava vai, eu falava volta. Eu falava vai e ele volta. Então a gente não se entendeu muito ali, mas depois a gente conversou, deixou alinhado. Mas a equipe ajuda muito, né, Gabi? O Edson também falou uma frase no vestiário, acho que você estava perto. Ele falou assim, já tô 30 anos no esporte, já joguei ouro, já participei de grande campeonato. Mas hoje aqui, se for campeão, vai ser o meu maior título que eu tive na minha vida. E o Edson jogou tudo, professor na secretaria há muito tempo. E para os meninos ouvir isso também, acho que eles ficaram, putz, o Edson, né? Ficou falar isso tanto tempo de casa. Então, o nosso grupo se uniu, né?
a equipe técnica e o suporte do Lucas, do Dente e do Magno para fazer a logística, toda a organização, né? O Magno desceu pouco, porque se o Magno descesse, ele ia chorar o tempo todo, porque ele é chorão. Mas fizemos nossa parte ali fora da quadra para dar o apoio e a estrutura que os meninos precisavam. E essa montagem de equipe de bastidor também. O Marcelo até estava conversando com a gente e ele falou assim, o Igor me convidou. E como que é para você convidar essas pessoas para estar junto ali, né? Porque, é igual você falou, eu preciso confiar nas pessoas de olho fechado, né? Então, como que é isso para você? Como que foi essa montagem? Não. Foi tranquilo? O Marcelo, eu falo que ele ainda não sabe o poder que ele tem, né? Ele tem o dom, só que ele ainda não sabe usar. Começamos agora com um projeto sub-8, sub-9. Falei, Marcelo, pega esses meninos, porque é o mesmo que a gente começou com eles, sub-16. Só que se não começar agora, o professor Paulo já faz um trabalho bacana, muito bom com eles no clube, já está tendo resultado. Só que dá para alinhar os 2 projetos juntos. Competições do município representa o Paulo. Quando for alguma competição regional ou nível paranaense, que o Paulo não foi entrar, representa o município. E ele saiu um pouquinho da zona de conforto. Ele ser o responsável, não ser mais o Igor, né? Que eu tô no meu sub-16, eu já quero tocar o adulto nos próximos anos, né? E ele começar essa molecada da base, porque ele é referência para eles. O professor Marcelinho, ele vai dar treino, o pessoal quer tirar foto com ele. Então, ele ainda não conseguiu virar essa chavinha dele, mas com o tempo vai ter o processo, ele vai entender que ele vai ter que fazer essa parte, vai ter que virar a chave, e ele ser o treinador desses meninos. Está estudando, né? Logo vai estar formado em educação física, que tem que ter, mas eu tenho certeza que ele vai andar nesse caminho aí também. Igor, próximos passos. Agora, tanto de objetivos mesmo ali, o que vai acontecer, o que já está certo, e próximos passos de sonho. Técnico, sonho, projeto. Conseguimos a vaga da Taça Brasil para o ano que vem, né? Então, temos que montar um grupo forte, que nós vamos representar o Paraná. Temos a ideia de trazer alguns meninos do Sub-17 para morar o ano que vem em Guerê, também para compor o elenco da Chave Bronze, né? Para deixar mais Desculpa forte. te interromper, mas só para entender. A gente foi campeão paranaense Sub-16, mas para que essa galera jogue, então a vaga na Taça Brasil é Sub-17. Ah, tá. Porque seria injusto ser campeão Sub-16 e eles não jogar o ano que vem, né? Então, a vaga é pro Sub-17 do ano que vem, né? Então, a gente já tem alguns meninos que a gente conversa para trazer para morar. A gente quer trazer 4 meninos para morar, para compor o nosso elenco. Jogar a Taça Brasil, jogar o Paranaense Sub-17, jogar o Paranaense Sub-18, né? O Sub-18 para dar uma calejada um pouquinho mais. Vamos ter os Jogos da Juventude, jogos escolares, né? E os meninos já estão treinando com o adulto, que a gente viu e ficou claro a evolução que eles teve treinando com o adulto, para deixar uma casca um pouquinho maior, né? Como atleta, já foi uma conversa interna entre eu, o Magno e o Lucas do Dente. Só jogo mais agora o Abertos para encerrar com chave de ouro, se Deus quiser, com o título. Converteu penalidade. Opa, fez um pênalti lá. Aí, pro ano que vem, pro adulto, eu vou estar na parte da comissão técnica, né? Vou estar junto com o técnico, quem for vir. A ideia é trazer 2, mais eu, ser 3 a comissão técnica. E acompanhar os meninos aí em todas as competições que eles forem, que vai ser um calendário cheio, né? Graças a Deus. E para chegar para conquistar mais títulos no nosso município, né? Igual eu falei, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Paranaense Sub-17, Sub-18. Então são as 4 competições que a gente quer ir para... E a Taça, lógico, a Taça Brasil, que a gente não sabe ainda onde vai ser, né? Mas vai ser um sonho para os meninos, né? Representar o Paraná. Então o ano passado foi em Cascavel, então bem provável que não seja no Paraná, então eles vão viajar, que estão ansiosos para andar de avião para representar o Paraná, nosso Legal. Brasil. E tudo isso leva o nome do nosso município. Nós temos muito orgulho disso. É uma alegria muito grande, né? Mas leva o nome da DGG também, que é um projeto muito bonito. É um projeto muito grande. Sim. E é um projeto que movimenta a nossa cidade, a nossa região. E esse é um momento também de olhar até para essa parte, assim, dos parceiros, né? Todo mundo que apoia esse projeto, que faz acontecer com incentivo, um incentivo financeiro, com o sócio-torcedor, com todo mundo que abraça essa causa e faz com que tudo isso aconteça. Porque também exige isso, certo, Igor? Muito. A DG não vai andar sozinha ainda, né? Uhum. A gente também não depende só de patrocínios, parceiros. Sim. A gente escreve projetos lei estadual, lei federal, tem a nota fiscal. Perfeito. Que a gente corre atrás também para não é sugar, é só
Isso é um incentivo, Isso. né? Porque tem muitos parceiros. Você vai no ginásio, tem Nordeste, Cressol, Unicesumar, tem as empresas amigas. A empresa amiga é muito importante pra gente. Esse ano nós conseguimos 64, né? Então, 64 empresas que acreditaram no nosso trabalho, mais as Master. Então, a gente agradece muito a esses parceiros de 2024, parceiros de 2025, que se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje falando do título paranaense, porque também os meninos têm despesa pra gente, né? Eles ganham o dinheirinho deles, a gente valoriza muito eles, né? Cada um recebia um dinheirinho por mês ali para ter esse incentivo, para estar fazendo parte do projeto. E se Deus quiser, vamos pro 3º ano do projeto, fomos campeões do Aberto fase macro, estamos disputando a fase final, fomos campeões paranaense sub-16, então a gente já está conquistando alguns objetivos que a gente tinha quando a gente iniciou o projeto, né? Ter títulos, a gente dá esse retorno para as empresas, para os apoiadores e também trazer a torcida para o ginásio, né? Tinha muito parceiro lá, incentivador no ginásio torcendo. Vou citar um que estava atrás de mim, que era o Alexandre Coioplast. Eu olhava, ele estava assim ansioso, mas é um parceiro nosso também da nossa equipe e vários outros que acreditaram e acreditam no projeto do DGG. Legal. E é bem importante a gente destacar, aproveitar o espaço aqui para destacar também que as empresas parceiras agora vão junto para um projeto nacional, né? Isso. Então, a Taça Brasil é um projeto nacional, um campeonato nacional que vai ter, igual a Gabi falou, o nome da nossa cidade, o nome da DGG, mas também o nome dos parceiros, né? Então, isso é muito legal. Igor, eu mandei mensagem para você no domingo cedo, que a gente estava conversando antes da final. Eu falei assim, cara... Chorei. Chorei. Você era o cara que estava lá carregando água no banco de reserva quando a primeira vez que o Goiorê Futsal na época, né? Gilson. Tava disputando a bronze, você vivenciou tudo isso e agora chegou o momento de você ser coroado. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui conversando sobre isso mesmo, sobre esse título, essa conquista. Parabéns. Além de tudo, a gente é muito amigo, né? Fora do esporte, apesar que a gente conversa de toda hora, mas a gente é muito amigo, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar muito, principalmente pela organização, pelo empenho e por ser chão de fábrica, porque secretário, vai lá junto, né? Tá junto com os meninos, consegue organizar tudo. Então, parabéns por esse empenho, essa dedicação sua e conseguir trazer esse exemplo que você falou, né? Que o professor Fernandão foi para você está sendo para os meninos hoje. Então, a gente fica muito, muito contente de acompanharem isso. Obrigado, PC. Só voltando lá na bronze 2007 do Agilson, era eu, o Robinho, né? O Juliano. A gente lavava o vestiário, eu era rodoboy, eu era roupeiro, eu e o Juliano, eu e o Robinho. Então, fazia tudo, né? Porque o Agilson tocava sozinho, a gente era o braço direito e esquerdo dele ali. Então, eu vivenciei isso, né? Eu queria estar participando. E esse ano os meninos foram rodoboy do Sub-16. Jogo da bronze é 2, quem vai? E é um e é outro. Então, eles entenderem esse processo também, né? A questão da secretaria, né? Quem tá lá tem que gostar, né, PC? Não adianta eu estar lá por ser um cargo ou me colocaram lá. Não adianta. Eu sou o chão de fábrica, eu ganhei os professores no primeiro dia. No primeiro jogo que teve lá, a arquibancada do suja, peguei o saco de lixo, que pra mim é normal. Não é nada diferente eu pegar um lixo do espaço que eu vou trabalhar todo dia. Então, eu gosto dessa parte de puxar a fila, né? E eu tenho a equipe também que são iguais. Se fala do Lucas. Se chega lá, o Lucas tá limpando, tá fazendo tudo também. Então, as pessoas certas no lugar certo, né? Então, a gente tem esse apoio da nossa equipe. Eles gostam do que faz, então fica mais fácil de trabalhar. E à frente ali com o pessoal da secretaria, os professores que estão lá há muito tempo, né? O serviço geral também está há muito tempo. A gente teve uma união muito boa, né? Lógico, todo local de trabalho vai ter uma desavença, é normal. Não é qualquer um. Se você falar para mim um lugar que não tem briga, então não existe. Para mim não existe. Sozinha. Eu trabalho sozinho em casa no computador. Então tem as desavenças, mas a gente consegue resolver ali, né? Somos em 30 ali na secretaria e o pessoal abraçou a ideia e não só o futsal, né? Mas vocês veem também as outras modalidades, cada um representando o município por onde que vai. Exatamente. Igor, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui. Depois de ganhar o campeonato, imagino que a agenda agora é muito famoso. Muito mais difícil conseguir horário, mas assim, o PC falou bem falado, né? Nós temos uma admiração muito grande por você, por todo o projeto da DGG. A gente agradece pela confiança também e parabeniza com toda a alegria do mundo, porque como torcedores, a gente se emociona. Mas como pessoas próximas ali, acompanhando as atividades, vendo os meninos, os bastidores,
bastidores. É muito bonito, porque tudo isso a gente sabe que vem de uma trajetória de muita luta. Muita gente vendo agora com o troféu, com a medalha, Gostoso, sorrindo. Mas tem que saber também que teve muita luta durante esse processo. Muito não que recebeu. Muita desavença que às vezes por besteira. Enfim, colheu muita coisa boa durante o processo também, sem dúvida nenhuma. Né? E então, que Deus te abençoe. Que seja apenas o começo dessa temporada de muitas vitórias que virão aí. Porque você é um cara merecedor. Toda a equipe merece muito. E eu tenho certeza que o projeto da DGG aí vai pra cima com força, né? Então conta com a gente. Já vamos lançar o desafio para contar a história da DGG aqui também, exato. né? Aí tem que vir o Magno, que o Magno não vai parar de falar. A gente reserva aqui por umas horas. Obrigado, Gabi. É um processo longo, né? Nada do dia para noite. Só que nós temos uma frase lá: sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então não custa fazer as coisas bem feitas, né? Eu, particularmente, eu mudei muito a minha vida de 7 meses para cá, depois que eu me aproximei mais da igreja. A família da minha namorada me ajudou muito, né, nesse processo. Minha cabeça virou totalmente. Então, eu agradeço muito. E eu pedi muito para Deus. Falei, Deus, se for para ser, que seja feito sua vontade. No domingo de manhã, eu fiquei no ginásio, fiquei andando para lá e para cá na quadra, pedindo para Deus. Porque se você não pedir, Ele não vai te abençoar. Mas você tem que fazer por merecer. Então, não é você só pedir, e aí? Você está pedindo, mas você vai me dar o quê? O que você quer de mim? Então, eu jejuei, eu tive muita renúncia, eu entendi o propósito que Deus tinha, não só para mim, mas para os meninos. Você sabia que do outro lado também tinha gente pedindo para Deus, né? Só que a nossa oração tinha que ser mais forte, eu tinha que ser mais forte, e eu tinha que mostrar para os meninos, né? Então, eu tive muita renúncia na minha vida particular, eu parei de beber, eu parei de fazer coisas que não agradavam a Deus, e tá aí o resultado. Então, eu fico muito feliz por essa mudança na minha vida, e Deus ter me abençoado, né? Com a minha família, com a família da minha namorada, que me incentiva muito. Né? E pode fazer outra pergunta aí. Mas essa emoção, a gente sabe que é muito verdadeira. Porque quando você comenta sobre essa questão da renúncia, a gente nem consegue imaginar o tanto que tá ali, se dedicando tanto, toma a sua vida. Muito. Né? Então, é muito bom saber que você está rodeado de pessoas que apoiam isso. Porque todo mundo ganha, né? Então, inclusive você, que igual a gente comentou, uma pessoa que a gente admira muito e a gente tem certeza que é só o começo. Então... E a minha família, eu tenho meu sobrinho pequeno, né, o Theo, a Lara, muito, muito próxima de mim. E eu ficava muito final de semana longe, né? Por causa dos jogos. E eu sabia que eles queriam eu sou o churrasqueiro da família, hoje tem churrasco, eu só consigo 2 horas, eu tenho que sair mais cedo. Né? Então eu sei da importância que eu tenho, né? A gente perdeu minha mãe faz 4 anos, faz muita falta, mas Deus sempre leva os bons primeiro, né? Então eu tenho certeza que ela tá feliz pelo que eu virei, eu e minhas irmãs, o processo que a gente tá tendo. Meu pai também mudou muito. Infelizmente, mudou depois da perca, né? Mas Deus sabe o que faz. Agora seguir firme para dar mais alegria para ela, né? E dos meninos, eu me sinto paizão deles, que eu tenho idade, né? Eles têm 16, eu tenho 34. E eu vejo eles como meus filhos, né? Conselho, tem muita coisa que eles não falam com os pais por vergonha, né? E o professor tá ali para de uma menininha, da namorada, alguma coisa assim. E eu me sinto... feliz, né? Porque o meu sonho é ser pai. Todo mundo sabe que eu dou muito, muito bem com criança. E Deus tem guardado esse momento. E acho que agora, pra gente encerrar, Gabi, é legal a gente até recordar. São 2 frases que o Igor falou nesse final de semana. Uma foi no sábado, logo após... na sexta, aliás, após a semi, que ele falou o seguinte, falou, pesada, vamos agradecer a Deus, né? Porque a gente ganhou a semifinal, a gente tá na final, é o desejo de muita gente, mas cada um aqui tem que ir para casa, tem que pedir para Deus, porque não adianta só a gente querer, né? Tem que ser da vontade dele pra gente ser campeão também. E acordar, falando assim, eu acordei campeão. Exatamente. E na pré-eleição do sábado, antes da partida, tava lá no vestiário, galera conversando, o professor Edson deu o depoimento dele, o Marcelo deu o depoimento dele, e o Igor falou um negócio, agora nós vamos rezar, mas eu quero deixar registrado para vocês
que eu quero muito ser campeão, mas vocês também têm que ter. Tem que ter essa vontade. Se tiver que entrar na quadra e dar um carrinho e ser expulso, eu vou entrar. Mas nós vamos sair daqui campeão hoje com a nossa família, os nossos amigos. Então foi muito legal. E eu ali gravando, nossa, bicho, nem começou o jogo, eu já tô chorando já. De vez em quando dá uma olhadinha no PC, tá assim, ó. Firme pra segurar. Mas parabéns, Igor. A gente encerra dessa forma aqui. É muito legal poder compartilhar esse momento, contar essa história para que as pessoas também saibam desses bastidores aí, dessa emoção, dessa renúncia, né? E que venham muitos títulos. Valeu, PC. Obrigado. Se Deus quiser. Já conseguimos outros títulos, né? O Juventude, fase final, mas essa é a importância para o nosso município, né? Então, teve duas. O Zumba mandou mensagem e falou: ó, a última vez campeão foi o time Guerreiro foi campeão paranaense, foi em 90, futebol de campos, segunda divisão, na parte de futsal, futebol, né? Então, depois de 35 anos aí, a gente consegue trazer um título para Guerreiro. Desfilar de carro aberto, para nós, né? que é mais próximo, a gente sabe da importância que é, desfilamos de carro de bombeiro. Não tinha muita gente na rua por causa da final da Libertadores, mas os meninos ficaram muito felizes, né? E eu falei para eles, ó, a gente tem que acostumar com coisa boa. Então, a gente tem que acostumar em ser campeão e andar no caminhão dos bombeiros. Então, acostuma com coisa boa, que perdedor ninguém vai lembrar. Então, a gente tem que seguir firme, com títulos. Tem muitos desafios, agora a gente vai ser referência, né? Todo mundo vai querer ganhar de Goerê, todo mundo vai querer ganhar da DGG. Então, a gente tem que treinar mais com os outros a partir desse momento. Isso aí. Show de bola. E pra cima, então, muita coisa boa por vir. A gente faz esse nosso projeto também com o pessoal da diretoria, contar a história da DGG e realmente fazer aí um fim de ano muito, muito, muito abençoado. É isso aí, segue a DGG lá no Instagram, dá Com uma certeza. força pra nós. É bom aquele Instagram, hein? Ah, No- muito conteúdo bom. Muito Pode conteúdo. entrar lá, que se não assistir os vídeos não chorar também, pelo amor de Deus. E segue a Nobit Estratégia também. Também parceiro aí, a gente vai seguindo. Beleza, Arthur? Muito obrigado aí pelos bastidores. Tamo junto. É nóis.